seu joelho em favor desse evento. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada mulher que Deus tem trazido a este lugar. Glória a Deus. Quero também louvar a Deus pela vida de todas as mulheres que me antecederam, que ministraram aqui. Fique em pé, todas que ministraram. Fica de pé. Irmã Cíntia, irmã Rafaela, né? Ministrou a irmã Flor, Carolina e Uquias. Eu não tinha lhe visto, Uquias. Carolina já deu um abraço ali. Quero louvar a Deus pela vida dessa nova geração. Eu estava semana passada em casa e eu confesso, eu não tive tempo de assistir nada. Roberta, desde o ano passado que ela me convidou para chegar às 2 semanas. Mas eu disse, Roberta, eu aproveito e já deixo um pedido de oração aqui. Falei, Roberta, fechou o aeroporto da minha cidade. E é muito difícil para mim chegar às 2 semanas. Porque não é só o Congresso de Abreu e Lima, são vários outros eventos. Mas eu quero, vamos fazer o seguinte, deixa eu chegar em casa, dar uma olhada. E foi de Deus eu não ter assumido a primeira semana, porque minha filha, em dezembro, descobriu que estava grávida, já de 2 meses. E agora, dia 1º, nasceu mais um netinho. Então, eu passei esses 15 dias sendo avó, somente. Né? Então, Mas, Joatã foi, estava escutando vocês, eu passava de relance, porque vocês sabem como é, né? Casa com mulher de resguardo, com mais neto dentro, e genro, e filha, e tudo. E eu dizia, Deus, obrigado pela vida delas. Uma nova geração de mulheres. Deus está levantando no cenário do Brasil. Muito obrigada, Deus, pela vida delas. Podem sentar. E eu me sinto agraciada em ter vocês aqui hoje. Aleluia. Amadas, aproveite e peça as orações pelo nosso aeroporto. Mas eu fiz uma extravagância que não é mais para uma mulher de 60. Mas eu fiz. O ano passado nós estivemos aqui e eu fiquei com a dó, irmãos, porque tinha irmã que ia naquela salinha lá, que eu fui tomar um café no final do trabalho, e tinha irmãs que iam com dinheirinho lá, na mão, irmã, eu quero um livro, e não tinha mais livro. E eu falei para Jota, amor, não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente tem que levar mais livro para Abreu e Lima. E até o mês passado eu dizia para todo mundo que eu tinha 3 hérnias de disco, mas mês passado eu fui fazer uma ressonância e o médico disse, a senhora tem 6 hérnias de disco. É porque vocês da nova geração, vocês já estão pegando aeroporto, eu vejo a Rafaela posta e o Kias posta nas asas dos aviões. Irmã Aparecida, não foi assim não. Viu? Essa coluna com 6 hérnias de disco, era 2 dias na estrada para atender um compromisso para ir, 2 dias para voltar, 3 dias de evento. Naquela época, não era como hoje, Roberta faz não, bota uma no horário, outro não, era não. Botaram nós igual couro, não sabe assim? A gente pregava na sexta-feira, na abertura, no sábado de manhã, no sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Era a pregadora única de um evento. E por que a irmã Aparecida está contando isso aqui? É para vocês saberem que vocês já pegaram uma coisa mais light. Não estou dizendo que a jornada de vocês não é difícil. Tem desafio sempre. Mas, então, com essa hérnia de disco toda, mas eu vendo as irmãs que queriam, porque queriam comprar o livro e não tinha mais, eu falei, amor, vou fazer uma proposta para a Roberta. Eu vou até Natal, para a gente poder levar mais livros na mala do carro e ela manda um carro pegar a gente de Natal para não ficar tão pesado para você dirigir até lá, até porque a gente não conhece essas estradas para bandicar. E assim foi feito. Então, eu trouxe muito livro para vocês não ficar sem nenhum. O primeiro livro é esse aqui, que você já sabe, Leia, Vencendo a Tristeza. A única mulher da Bíblia que, com 1 semana de casada, ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. Mas isso não fez dela uma perdedora, pelo contrário. Ela passou na narrativa bíblica como vitoriosa. Segundo livro, Intercessão, um clamor necessário, um verdadeiro manual de oração. O terceiro livro que eu apresentei a vocês o ano passado aqui, lembra? Muita gente ficou sem esse terceiro livro aqui, Desafios do Chamado. Eu falo sobre o meu chamado, falo sobre o chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel. Então, se você tem um chamado de Deus, ou você acha que tem, ou você tem se acovarda, você não pode ficar sem esse livro. E aproveite e lance o meu 4º livro, que é esse aqui. Abigail, Convivendo com as Diferenças e os Conflitos. Foi lançado agora em maio e está sendo lançado hoje aqui para a glória de Deus. Esse livro, eu estava no aeroporto de Fortaleza, quando de repente o Espírito de Deus bradou no meu coração. Eu nunca pensei em escrever sobre Abigail. E de repente Deus bradou e disse assim, Abigail, convivendo com as diferenças e os conflitos. Eu, anotei. Quando entrei dentro do avião, aqui eu conto um pouco dessa história.
Quando entrei dentro do avião, fui logo pegando o iPad e Deus foi me dando os tópicos dos capítulos. Então, a história de Abigail é uma história que nos enriquece. Por quê? Porque muitas vezes a gente está orando por uma causa e a gente espera um desfecho. Mas Deus não é obrigado a dar o desfecho que eu estou pedindo. Eu vou repetir para você entender. Muitas vezes a gente ora por uma causa e a gente quer ensinar a Deus qual é o desfecho. Mas Deus não é obrigado a dar nem a mim, nem a você o desfecho que a gente está pedindo. Mas com certeza o desfecho que Ele der é o melhor para nós. Então a história de Abigail fala sobre isso também. Sobre Deus dar a uma mulher a possibilidade de recomeço. Talvez nunca ela pensou que o recomeço dela fosse daquela forma, mas aconteceu. Então está aqui o livro Abigail. E os demais, as irmãs encontram aqui com os gêmeos. Amém, irmãs? Glória a Deus. Tem uma coisa muito interessante no encerramento de uma festa. O que é? Primeiro, porque hoje é o pré-encerramento, que o encerramento é amanhã. Primeiro, é porque muita gente que já passou, já falou muita coisa. E cada uma Deus usou de uma instrumentalidade diferente, sim ou não? E é isso que eu acho lindo na obra de Deus. É Deus usar cada uma de uma forma particular. Eu estava ouvindo Deus usando a nossa irmã Flor aqui, ela falando sobre uma armadilha de suicídio. E eu quero dizer isso aqui para você entender que quando Deus fala, quando Deus libera uma palavra, você que está aqui pode dizer, não, mas isso não está acontecendo na minha casa. Mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo na casa de outra. E tem hora que a gente mesmo, quem prega aqui sabe disso, que a gente mesmo que está pregando, a gente libera uma palavra que assusta até a gente mesmo. É assim ou não é? Assusta a gente. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, o que foi que eu acabei de dizer? Mas quando a palavra ela é liberada na direção de Deus, ela tem destino certo, cumprimento certo e hora certa de Deus para acontecer. O ano passado eu estava aqui pregando quando de repente Deus me levou para um caminho. Eu estou dentro do contexto de quando Deus quer falar conosco numa palavra revelada. Eu não sei se vocês lembram, mas de repente eu disse assim, Deus manda dizer que você conte 4 meses. Lembra? Quem lembra dessa palavra aqui o ano passado? Que Deus manda dizer que você conte 4 meses que Ele vai abrir a sepultura e essa concubina não vai mais rir da história. Eu já recebi do Rio de Janeiro, não posso dizer o nome das irmãs, já recebi do Ceará, pessoas que disseram, irmã Aparecida, naquele dia eu estava ouvindo pela internet. Teve uma que disse, irmã Aparecida, a minha mãe estava com um problema sério com meu padrasto. E ele tinha uma concubina que tirava a paz. Mas quando a senhora disse, conte 4 meses, ela entendeu que a palavra era com ela. E 4 meses depois a sepultura foi aberta. Aí talvez você diga, irmã Aparecida anda matando o povo. Eu não mato ninguém. Mas se ele mandar eu dizer que vai matar, eu tenho certeza que ele mata. É porque às vezes a gente transporta uma palavra e o povo fica achando que é nós. Não é nós não, minha filha. Nós aqui não faz nada não. Quem faz é Ele. Livro de Salmos, capítulo 23. Depois nós vamos para o Salmo 63, rapidinho. Salmos, capítulo 23, depois o 63. No 23 a gente vai ler apenas o verso 3. E no 63 a gente vai ler o verso 7 e o 8. Salmo 23 e 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 63, versos 7 e 8. Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. Aleluia. Podemos sentar. Aleluia. Glória a Deus. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz que Deus refrigera a sua alma. Davi, que no hebraico significa amado, querido, predileto. Aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus. No Salmo 23, ele declara que Deus refrigerava a sua alma. No Salmo 63, ele declara que esta alma que Deus refrigerava, seguia a Deus de perto. Aleluia.
Glória a Deus. Mas na verdade o que é refrigerar? Refrigerar é trazer consolo, é trazer alívio. Refrigerar é trazer esperança. Refrigerar é trazer paz em meio ao momento turbulento. Só quem pode declarar que o Senhor refrigera a alma é quem sofre de angústias nela. Deixa eu dizer uma coisa. Davi não seria o Davi do Salmo 23. O Davi que alçou a voz e diz, ele refrigera a minha alma. Ele não seria esse Davi se não fosse as experiências que ele havia passado. Ele não poderia declarar este refrigério se não fosse as angústias que ele tinha passado. Aleluia. Glória a Deus. Nos Salmos nós vamos ver que Davi falou da alma como a sede dos sentimentos, a sede das emoções. Ele descreveu a alma como algo que pode sentir Deus, que pode ficar agitada, que pode ficar triste, que pode ser confortada, que pode ser confrontada, que pode ser intimidada. Ele mostra esta alma como sede das emoções. Nenhum outro salmista escreveu tanto sobre a alma como Davi. E isso diz muito de quem? De Davi. Porque você só pode falar daquilo que você viveu. Aleluia. Você só pode falar daquilo que você teve experiência. Nenhuma mulher consegue dar conselho a outra sobre uma situação de rivalidade de uma concubina se ela já não tiver passado pela situação. A situação amadurece, a situação dá experiência, dá suporte para que ela possa ter estrutura e aconselhar. Aleluia. Mas na verdade, quando foi escrito o Salmo 23? Há duas correntes teológicas, chamada também de tradição teológica. Um diz que o Salmo 23 ele foi escrito já depois de Davi na velhice. Quando Davi já era experiente pelo tom sereno, pelo tom calmo. Quando Davi já tinha experimentado, já tinha vivido muitas provações. A outra tradição teológica que diz que o Salmo 23 foi escrito quando Davi ainda era jovem, ainda estava no auge, no vigor da vida. Por quê? Porque ele fala de campos, porque ele fala de pastoreio, porque ele fala de águas, porque ele fala de descanso. E há essa divisão. Nós encontramos Davi falando de vale, de pasto, pastoreio, de ovelha. Então, isso leva a crer que ele fez na época da juventude. E outros dizem, não. Ele fez na época já da maturidade. Mas uma coisa eu sei, quer seja na juventude, quer seja na época da maturidade, até hoje o Salmo 23 nos conforta. Até hoje Deus usa esse salmo para falar conosco. Aleluia. A verdade é que este homem chamado Davi viveu experiências grandiosas. Esse homem que diz, ele refrigera a minha alma, é um homem que conseguiu compor, em época de fuga, 8 salmos. Ei, o que era salmo? Era louvor. Você cantar quando a despensa está cheia, você cantar quando o emprego está bom, você cantar quando a casa está em paz, é uma coisa. Mas você cantar enquanto foge da espada do inimigo, aí é outra história. Davi compõe 8 salmos em épocas de fuga. Ele compõe o Salmo 34, o 52, o 54, o 56, o 57, o 59, o 63 e o 142. Em todos estes 8 salmos, você vai ver que ele estava vivenciando períodos de fuga, se escondendo. Aleluia. E aqui em Salmos nós encontramos Davi falando da experiência da alma. A alma tem experiência? Tem. Primeira coisa que nós vamos entender é que Davi era um homem que tinha tanta vivência com a alma, que no Salmo 42 você vai ver que na tristeza Davi conversava com a alma. Salmo 42, versos 5 e 6, ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a salvação da sua presença. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto lembro-me de ti, desde o Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Aleluia. Na tristeza Davi conversava com a sua alma e dizia, alma,
se anima. Alma, espera em Deus, Ele está chegando. Alma, espera em Deus, Ele vai se revelar. Oh, aleluia. A Bíblia mostra ainda Davi comparando a necessidade da alma com a sede física. No Salmo 42 ainda, ele diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face deste Deus? E aqui eu abro um parênteses, porque quando eu falo no Salmo 42, eu falo da minha conversão. Para quem não sabe, eu sou filha de legionária. Minha mãe foi uma das fundadoras da Legião de Maria em Mossoró. E aí apareceu na minha vida o irmão Joatã. Eu estudando num colégio diocesano, irmão Joatã, filho de crente, neto de pastor, nasceu de um lar evangélico. E eu, filha de uma legionária. Na matemática de Deus parecia que tudo ia dar errado. Na matemática humana parecia que tudo ia dar errado, não era? Mas Deus tem seus caminhos na tormenta. E aí eu me lembro que eu não conhecia a Bíblia. Era católica, praticante, vivia dentro do catecismo, vivia dentro da missa, mas não conhecia a Bíblia. E quando foi um dia, Joatã, que de besta, não tem nada, só tem essa carinha. Quando foi um dia, ele levou a Bíblia. Aí mamãe olhou assim para a Bíblia e comecei a gostar desse rapaz. Esse moço é um moço direito. E quando ele abre a Bíblia pela primeira vez, qual foi a minha admiração? Nossa, essa Bíblia, a Bíblia sempre é assim? Ele disse: assim como? Eu disse: um número grande e uns pequenininhos? Ele disse: é. Aí eu disse: por que tem um número grande e os pequenininhos? Ele disse: é assim, os pequenininhos são os versículos. E o grande chama-se capítulo. Então um capítulo é como uma casinha, onde esses versículos tudo mora dentro. Aí eu disse: ah, que interessante. Ele disse: deixa eu ler aqui para você. Eu digo: leia. E qual foi o texto? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Oh, aleluia. Davi, ele comparava a necessidade da alma com a sede física. Aleluia. Quando chega no Salmo 63, verso 1 e 2, Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, numa terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como vi no santuário. Eram experiências que Davi colocava nos seus cânticos, nos salmos. Nós vamos ver ainda que Davi apresenta a sua alma tão dependente de Deus, como uma criança é dependente de colo. Esse salmo aqui, o Salmo 131, é conhecido como o Salmo da humildade do salmista. No Salmo 131, do verso 1 ao 3, nós encontramos Davi dizendo: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas demais elevadas para mim. Fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Aleluia. Na versão NVI diz assim: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Deus, eu dependo tanto de ti, como um bebê depende do leite materno. Eu dependo tanto de ti, como um recém-nascido depende do alimento que vem da sua mãe. Deus, eu confesso que eu sou dependente. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde. Se existe uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado e contrito. Se existe uma coisa que quebra Deus e faz Ele se inclinar, é quando um crente se ajoelha e diz: eu dependo de ti. Tu és a minha ajuda. Tu és o meu amparo. Estamos falando de um homem que no campo enfrentava leão e urso, mas na intimidade ele dizia: estou com medo, eu dependo,
preciso de ajuda. Me ampara, me fortaleça, me guarda, me guia, me direciona. Ele mostrava essa alma carente da aproximação e da presença de Deus. Por isso que no verso 7 e 8 do Salmo 63, ele diz: tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. É nos Salmos também que Davi apresenta e mostra onde está a esperança da sua alma. Aleluia. Tem muita gente botando a esperança em uma coisa, em outra. Em época política se espera que se levante novos governos, nova direção. Essa igreja não depende de PT nem de PL. Essa igreja tem dono. Essa igreja tem dono. Essa igreja tem dono. Eles passam, mas a igreja permanece. Aleluia. Davi mostra onde está a esperança da sua alma. A esperança da alma de Davi não estava em governador. A esperança da alma de Davi não estava em político, não estava em médico, não estava em juiz. Davi no Salmo 62, ele diz: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Era um homem de experiência. Davi tinha tanta experiência com a alma que ele passa uma ordem. O Salmo 103, ele é uma ordem de Davi. Davi diz: minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha, presta atenção aqui, minha alma. Bendize ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que é que Davi passava uma ordem à alma para não se esquecer dos benefícios? Deixa eu dizer uma coisa. Todo crente precisa de um retrovisor do céu. Mas, irmã Aparecida, todo crente precisa do retrovisor do céu. E o que significa esse retrovisor do céu? É para você olhar e para você ver a estrada que ele já atravessou com você. E para você ver o que ele já passou com você. É para você saber que lá na frente, o que está se apresentando não é nada. Olhe pelo retrovisor e veja: ele já fez, ele faz, ele fará. Aleluia. Davi sempre expressa a confiança da alma nos salmos. Aleluia. No Salmo 27, verso 6, Davi diz: a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Quando chegamos mais na frente, ainda no Salmo 27, ele começa dizendo no versículo 1: o Senhor é. Ele não diz o Senhor foi. Ele diz o Senhor. Ele não diz o Senhor foi. Ele diz o Senhor é. Isso quer dizer, Ele é no passado, é no presente e continuará sendo no futuro. Ele declara dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E novamente ele diz: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aí ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quando eu leio esse salmo, eu tenho vergonha pelo um bocado de crente que fica com medo de um bocado de coisa. É uma tremedeira maior do mundo. É crente com medo de olho gordo. Para olho gordo tem colírio Diet. É crente com medo disso. É crente com medo daquilo. É crente cheio de coisa. Se tem alguém ali, misericórdia. Davi disse: ainda que o exército me cercasse, eu posso estar rodeado, mas o meu coração não vai temer. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. A guerra tem se levantado, mas Davi está dizendo: eu vou ter confiança nessa guerra. Aleluia. Davi ainda nos mostra em Salmos Deus como guardião
a alegria e o livramento da alma. Diga comigo, Deus é guardião, Deus é alegria e Deus é livramento da alma. Deus é guardião, Deus é alegria e Deus é livramento da alma. Salmo 86, ele declara, verso 2, 4 e 13: guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Aleluia. Tudo isso foi feito para que a gente entendesse que ninguém tem azeite e refrigério sem passar por luta. Ninguém tem azeite e refrigério sem enfrentar batalha. Aleluia. Quando você olhar para alguém que tem azeite, pode ter certeza que já passou muito na prensa. Ai, que sério. Davi teve várias experiências, e eu quero apenas chamar a atenção para alguma das experiências de Davi. Ele mesmo declara, lembra de Davi lá no vale de Elá? Lembra de todo o exército de Saul com medo, amedrontado? Lembra de Samar, Abinadab? Lembra dos irmãos de Davi? Lembra da guerra? Lembra do gigante ameaçando? Pois é. Muitas vezes Deus está lhe treinando e você nem sabe que é treinamento. Muitas vezes Deus está lhe permitindo passar na luta e você nem imagina. É Ele te fazendo a guerrida na batalha. Areva Suribia. É Ele te preparando para o trajeto. Oh, aleluia. Aí nós encontramos Davi dizendo que vai lutar com o gigante. E apesar de todo o investimento dos irmãos de Davi, volta para perto das ovelhas, tu és um amostrado, sai daqui. Sabe por quê? Porque tem uma turma que nem faz e nem quer deixar os outros fazer. Tem uma turma que ele é alimentado na frouxura e quer botar frouxura nos outros. Sai para lá, rapaz. É besta, hein? Para trás de mim, Satanás. Deus me levantou, foi para ser encorajada, comprometida, alicerçada, autêntica, verdadeira, intrépide, confiante e ousada. Deus te levantou para ter ousadia. Irmã Aparecida e frouxura, pega. Mas nesta tarde vai ser ousadia que vai ser disseminada aqui. Deus vai te dar uma ferramenta habilitada, um manejo. Tu vai manejar e vai chegar janeiro dizendo: foi Ele que me deu habilidade. Em janeiro, gente que está chorando vai estar cantando, viu? Como vai ser o seu Natal, eu não sei. Como vai ser o seu Ano Novo, não sei. Mas como vai ser o seu janeiro, eu sei. Receba graça, mulher. Autoridade, mulher. Pontaria, mulher. Veja que Deus está colocando as pedrinhas para derrubar o gigante. Vai ter gigante caindo aí. Vai ter um gigante tão grande caindo no estado do Pernambuco que quando ele cair, eu vou escutar pancada no Rio Grande do Norte.
Está aniquilada a arma preparada. Era um menino, pequenininho, né? Aí a gente, quando é pequeno, que chega assim no meio dos grandes, a gente fica acanhado, né? Não é? Deixa eu dizer uma coisa a você, eu fui para um congresso acolá, deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, eu falo com alguém específico. Há muitos anos atrás, eu fui para um evento, eu e uma companheira, aí nós estávamos começando a pregar. E quando chegamos lá, era... Irmão, antigamente uma mulher pregar num evento, um congresso de mulher era raro. Só pregava os homens, não era assim? Aí estava eu e ela. Aí na hora do almoço, os homens tudo sentados. Aí teve um, sabe, os homens, tudo decente. Mas teve um, tem um amostrado no meio dos outros, né? Aí se amostrou tanto. Ele se amostrou tanto que ele tinha passado para o congresso tal, tinha acontecido isso, tinha acontecido aquilo. Não era Jesus que fazia, não, parece que era ele. Aí, então, tão grande, que a irmãzinha que estava comigo olhou para mim e disse: irmã Aparecida, eu já estou me dando uma coisa assim. Você viu aí, irmã Aparecida, que só tem tubarão nesse congresso. Eu disse: se preocupe não, minha filha. Vamos marchando aqui. Porque na água onde tubarão nada, piaba nada também. Deus vai levantar improváveis na nação brasileira. Prepara, Churimica. Você vai começar na cadernetinha, mas vai chegar a agenda. Espalhado no arraial, tem um menino aí dizendo que vai lutar com o gigante. Todo mundo querendo empatar Davi. Minha filha, quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz com que o comentário chegue na casa real. Tá entendendo aí? Era lá no vale, mas o comentário chegou na casa real. Estavam querendo esconder Davi, mas quem mandou chamar foi o rei. Oh, aleluia. A minha alma se alegra. Porque se Deus, quando quer trabalhar, Ele não deixa devendo nada a ninguém. Chamam Davi. E quando chega, parece que eu estou vendo Saul. Se fosse nordestino, Saul tinha dito: mas menino, tu desse tamanho, querendo enfrentar uma lapa de gigante daquela. Quando Saul conversa com Davi, olha o que nos diz, capítulo 17, de 1 Samuel, do versículo 34 a 37. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria. E a livrava da sua boca, levantando-se ele contra mim. Eu lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão e o urso. Aí o que me chama a atenção, Davi diz: assim será este incircunciso filisteu como um deles. O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. Essa frase, assim será, de Davi, sabe o que é que ele quer dizer? Eu tenho experiência com esse Deus. Eu conheço ele lá do campo. Eu conheço ele quando as ovelhas estão sendo arrebatadas do meu rebanho. Eu conheço ele quando ele me dá força para me enfrentar o leão. Eu conheço ele quando ele me dá força para enfrentar o urso. Eu pego na barba, eu dou na cara e eu mato. Eu pego na barba, eu dou na cara e eu mato. Eu conheço esse Deus. Assim será com esse filisteu. Meu filho, depois de você estar turbinado pelo céu, não adianta não. Depois de você estar turbinado pelo céu, você só vê a vitória que Deus quer lhe dar.
Se alguém chegasse para Davi, podia botar uma lista de impossibilidades. Ele ia dizer, assim será. Alguém chega para você e diz, aquela filha não vai ser liberta. Aí você diz, eu creio no Deus que assim será. A luta está pesada lá em casa, mas eu creio no meu Deus que assim será. A porta está fechada, mas eu creio no meu Deus que ela vai se abrir. Assim será. O marido está no mundo, a cachaça está no meio da canela, mas eu creio no meu Deus que ele vai libertar e assim... assim será. Assim será. Assim será. Assim será. Você, quando vai enfrentar o gigante, tem que saber quem é o Deus que está na sua frente. Minha filha, quando assim será saiu da boca de Davi, olha o que foi que Saul disse. Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Oh, aleluia. Saul entendeu que Davi estava decidido. Oh, aleluia. Era como se o assim será de Davi fosse ele dizendo, o Deus do ontem, o Deus do hoje será o Deus de amanhã. Oh, aleluia. O assim será de Davi, ele dizendo, as vitórias do passado apontam e também nos contam quem é o Deus do presente e quem é o Deus do futuro. Era como se o assim será de Davi fosse Davi dizendo, eu creio no Deus que me deu capacidade. Eu não sei onde é que eu vou pegar na barba desse gigante, mas se eu conseguir pegar na barba de leão, eu vou conseguir pegar na barba desse gigante também. Oh, aleluia. Cá com os meus botões. Quem que imaginava que o treinamento no campo ia repercutir no vale de Elá? Muitas vezes você está dentro de casa numa luta e você nem sabe. Treinamento. O aperreio no meio da canela. Treinamento. Alguém desaforado afrontando. Treinamento. Alguém dizendo, não vai sair daí. Treinamento. Oh, aleluia. Quando você pensa que não, no meio da luta, Deus está te dando habilidade, força, graça e ousadia para enfrentar leão e urso. Aleluia. Não se preocupe não. Enquanto você não vence o gigante, vai matando o urso. Enquanto não vence o gigante, vai matando o urso, vai matando o leão. Aleluia. Ah, minha irmã, nesta tarde é tarde de dizer, aleluia, eu creio no Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu creio que Ele vai me dar habilidade. Enquanto o gigante não cai por terra, eu vou matando os leões que aparecer, eu vou matando os ursos. É treinamento, é treinamento. A irmã Aparecida, a luta está pesada. Treinamento. Já imaginou se a gente trocasse essa palavra? Quando fosse falar com a irmã, ore por mim, eu estou passando numa luta. A gente dissesse, irmã, ore por mim, porque eu estou num treinamento. Oh, aleluia. O assim será de Davi era dizendo, não existe impossibilidade para Deus agir. O assim será de Davi era ele dizendo, nada consegue paralisar a atuação divina. Irmã Aparecida, eu sou crente há mais de 10 anos. E o homem ainda não aceitou Jesus. O que é que eu faço? Você vai precisar ser mais crente. Mas enquanto ele não aceita, fique sabendo que você está no treinamento. Oh, aleluia. Quem crê está aqui. Oh, Hasuri que ace. Quem crê está aqui. Aleluia. A segunda experiência que eu quero trazer nesta tarde sobre Davi é um enfrentamento
com um gigante. Aleluia. O primeiro enfrentamento foi com leão e urso. Quando ele comparece diante de Saul, ele diz: o assim será. O assim será de Davi era uma ideia de identidade. Se você não souber quem você é, qualquer pessoa consegue lhe definir. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isto. Se você não souber quem você é, qualquer pessoa consegue te definir. É a chata, é a amostrada, é a metida importante, é a isso, é aquilo outro. Eu não quero saber, eu quero saber se eu estou derrubando leão e urso. Ou você tem a sua identidade muito bem definida, ou então você vai... Nós estamos vivendo dias de pessoas se deixando levar por aquilo que intitulam ela. Vai lá na internet, é hater, né? Os haters. Você é gorda. Teve um ano aqui que eu passei aqui, que Deus me deu uma palavra, um bocado de hate na internet. Essa velha, eu cá comigo, só tem um jeito de não morrer velho. Morra novo. Uma coisa eu sei, a velha já foi nova, agora o novo não sabe se vai ser velho. Saiba quem você é em Deus. Saiba que você tem uma identidade definida em Cristo. Porque tem hora, minha filha, vem cá, que o inferno levanta umas bocas de canhão calibrosa, dizendo assim: vou parar, vou deter. Mas eis que surge uma ferramenta preparada. E quando essa ferramenta de Deus se levanta na tua mão, é destreza, é habilidade, é ousadia, é graça, é intrepidez, é confiança, é certeza. Tem certeza na galeria? Tem certeza aqui embaixo? Tem certeza desse lado? Tem certeza aqui? Tem certeza aqui atrás? Tem certeza? Vocês ainda vão atravessar muito vale. Eu não conheço ninguém que Deus levantou no cenário da palavra para o inferno não tentar paralisar. Porque o inferno sabe que quem transporta a palavra, transporta a voz de Deus. E se existe uma coisa que o inferno não resiste, é a voz de Deus. Por quê? Porque Satanás pode até estar balançando o sino, mas na hora que Deus diz para. Deus tem um esbarro. Deus tem um esbarro para botar na vida de alguém, que na hora que ele botar esse esbarro no camarada, nem vai para frente, nem vai para trás, nem vai para direita, nem vai para esquerda. É o esbarro de Deus. Nessa experiência tão conhecida de Davi, no Vale de Elá, também chamado de Vale do Carvalho, nós vamos ver uma coisa muito importante. Tem gente que quando se levanta uma luta, que vê que a luta é comparada a um gigante. Ai, minha irmã, vai se acabando. Ore por mim, porque se levantou um gigante. Nem todo gigante se levanta para lhe matar. Pelo menos esse aqui, quem morreu foi ele. Aleluia. Nem todo gigante se levanta para destruir. Gigantes se levantam como uma forma inequívoca de Deus, de dizer: eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Jamais Deus vai permitir um gigante se levantar contra o pequeno, se ele não quiser mostrar que ele é com o pequeno. Oh, aleluia.
O cenário do Vale de Elá era um cenário de desafio. Era um cenário de desafio. Golias veio para envergonhar mesmo. Golias não estava no Vale de Elá de brincadeira, não. Era 40 dias, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. E ele era tão ousado que o texto nos diz que disse o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Pia aí o atrevimento. Hoje desafio as companhias de Israel. Aí quando eu estava lendo isso, sabe o que Deus me disse? Aparecida, diga naquele lugar que quem desafia meu exército, desafia o general. Quem desafia o exército, desafia o general. Hoje desafio, aleluia, as companhias de Israel, dizendo: dai-me um menino, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Parece, vem cá, no nosso nordestinês. Deus disse: está pedindo um homem, é? Vou mandar um menino. Só para humilhar, eu vou mandar um menino. E não vai vir com espada não, viu? Vai vir com baladeira. Oh, aleluia. Irmã Aparecida hoje é uma mulher de 60 anos, mas eu já fui boa na baladeira. Eu e meu irmão Chico Chagas subi em cima das casas, os meninos que perseguiam nós, ó, tome baladeira. Oh, glória a Deus, aleluia. Dai-me um homem, Deus disse: vou mandar um menino. E não vai vir com escudo, nem espada, nem lança, vai só na pedrada. Oh, aleluia. O negócio era tão sério, minha flor, que a Bíblia diz que ouvindo Saul e todo Israel espantaram-se. Aí o texto ainda quer enfatizar o medo como foi grande. Espantaram-se e temeram muito. Não foi só nem o espanto, foi o espanto e o terror. E não foi só nem o espanto e o terror, foi o espanto e terror em grande quantidade, muito. Oh, aleluia. Todo mundo, como a gente gosta de dizer aqui do Nordeste, caindo das tabelas. Oh, aleluia. Mas Deus preparando, aleluia, aquele que já dizia: Ele refrigera a minha alma. Aleluia. Irmã Aparecida, o que acontece quando a alma está refrigerada? Primeira coisa que acontece quando a alma está refrigerada: a falta de experiência. Numa alma sem refrigério gera medo. Numa alma refrigerada gera ousadia. Oh, aleluia. Davi não tinha experiência, mas tinha a alma refrigerada. Davi não tinha idade, mas tinha a alma. Davi não tinha tamanho, mas tinha a alma. Davi não tinha status, mas tinha a alma. Davi não fazia parte do exército, mas tinha a alma. Oh, aleluia. Quando a alma está refrigerada, até na falta de experiência, a gente tem ousadia. Chama Davi, lá vai o menino, a presença de Saul. E a Bíblia nos diz no versículo 32 de 1 Samuel 17. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Parece até a voz de um homem, né não? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra este filisteu. Aí Saul disse: Davi, contra ele você não pode ir. Aleluia. Tu é moço, ele já é homem. Homem de guerra, desde a sua mocidade, é experiente. Aleluia. Aí Davi disse: peraí, eu sou treinado lá no pasto. Eu sou treinado no pasto. Eu sou treinado no pasto. Eu tenho experiência no pasto. Eu tenho vivência no pasto. Eu sei o que é passar a noite reparando rebanho no pasto. Eu sei o que é defender ovelha de leão. Eu sei o que é defender ovelha de urso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Oh, aleluia. Saul libera Davi.
Oh. O que é que acontece quando a alma é refrigerada, irmã Aparecida? Quando há refrigério, os insultos não nos desmotivam. Pelo contrário, eles nos impulsionam. Quer saber se a tua alma está refrigerada? Preste atenção como é que você reage a um comentário negativo. E digo para nossas irmãs que estão aqui, aleluia, que são ministrantes também, e que ainda vão ganhar muitas experiências na estrada, porque a estrada ensina. Não permita que as críticas lhe paralisem, e nem que os elogios lhe embriaguem. Nem crítica, nem elogio lhe move. Quem te move é o Espírito de Deus, é o Espírito da graça, é o Espírito da ousadia, é o Espírito da santidade. Agora, se você quiser ser movido a elogio, você vai ficar na estrada. Se você deixar que as críticas lhe paralisem, você vai ficar na estrada. Para Eliabe, Davi era um prepotente que estava chegando ali. Mas para Saul, ele era uma pequena possibilidade. Vai-te em paz e o Senhor seja contigo. Aleluia. Quando há refrigério, os insultos não desmotivam. A irmã Aparecida, é porque lá na minha congregação tem aquela irmã, irmã Aparecida, pense numa irmã, misericórdia. Irmã Aparecida, quando eu vejo ela, dá vontade de voltar da porta da igreja. Pelo contrário, aquela mulher está te fazendo tu ser mais crente. Tu está aprendendo a orar mais por causa dela, senão nem orar tu não estava mais. Ela está botando tu para jejuar, senão nem jejuar tu jejuava mais. Aquela mulher está sendo a ferramenta de Deus, lapidando você. É a lixa que Jeová está te usando na tua vida como madeira bruta. Glorifique a Deus por isso. O que mais acontece quando a alma está refrigerada? Quando há refrigério, as afrontas e as ameaças, elas são rechaçadas. Oh, aleluia. Quando Davi chega diante do filisteu, a história é bem conhecida. Olha o deboche. Porque tem gente que gosta de um deboche, sim ou não? Tem gente que é debochada. Nossa, você está metida, é importante. Eu não estou metida, minha filha, eu sou. Deus me fez ser importante. Ele morreu por mim, então eu sou importante, minha filha. Sim ou não? Nossa, mas está se achando. Não, minha filha, quem se acha é quem está perdido. Eu há muito tempo fui achada. Há muito tempo eu já fui achada. Quando há refrigério, as afrontas, as ameaças, elas são rechaçadas. Quando Golias olha para Davi, olha o deboche do gigante. Não se preocupe, não. Todo gigante, ele é debochado. Eu vou mostrar para você que eu faço desse jeito. Faz não. Você desse jeito vai me perder. Perde não. Você desse jeito vai acabar doido. Em doida não. Já foi dito nessa tarde que não tem espírito de loucura mais por aqui. Olha o deboche de Golias. Eu quero que você veja pelos olhos espirituais. Entenda. Sempre que um gigante se levantar, no cenário do gigante vai ter deboche. No cenário do gigante vai ter insulto. No cenário do gigante vai ter ameaça. Mas por que isso, irmã Aparecida? Porque ele necessita te apequenar, te diminuir, para que você acredite que você é a versão do que ele está dizendo. Mas nesta tarde, como embaixatriz do céu, eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: você é aquilo que a palavra de Deus disse que você é. Oh, aleluia. Golias olha para Davi com deboche. Tu vens a mim com espada. Aliás, Davi olha para Golias e diz: tu vens a mim com espada e com lança. Por quê? Porque Golias tinha dito: sou eu acaso, olha o deboche do gigante, sou eu acaso algum cão para tu vir a mim com pau? Rapaz, tu tá achando que eu sou um cachorrinho, é? Tu acha que eu sou um cachorrinho? Tu vem a mim com um pedaço de pau, rapaz. Rapaz, te enxerga. Aí Davi diz: espera aí, aleluia, glória a Deus, aleluia.
Ele disse: eu vou matar você hoje, vou dar você aqui para o arraial dos filisteus. Davi disse: tem proposta do inferno aqui, eu tenho que agir. Oh, aleluia. Davi olha para o filisteu e diz: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Diga comigo: pode ter espada, pode ter lança, pode ter escudo, mas eu quem tenho refrigério. Eu quem tenho refrigério. Alguém se levanta com espada, com lança, com escudo, mas eu tenho refrigério. O azeite está sobre a minha cabeça. Eu tenho refrigério. Tem refrigério aí? Tem refrigério aí? Tem refrigério aqui atrás, mulher? Tem refrigério aqui na galeria? Tem refrigério? Tem refrigério? Eu contemplo pelos olhos da fé uma queda de um gigante debochado vai cair. E no próximo congresso você vai dar o testemunho neste lugar. Tu vens a mim com espada, com escudo e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E o que me chama a atenção é Davi dizer: hoje mesmo, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha o que é que Davi profetiza, gente, no arraial. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é fé. Só profetiza no arraial da impossibilidade quem tem fé. Isso aqui é fé escancarada. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão. Oh, aleluia. Ferir-te-ei. Com o que, Davi? Tu só tem pedra. Olha o que é que ele diz mais. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ameaçou que ia tirar a cabeça do gigante e não tinha espada. Tu está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Ameaçou que mataria o gigante e só tinha pedra. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Você tem que entender que quando o gigante se levanta com afronta, é a hora que Deus te levanta para rechaçar. Esse negócio de Satanás está profetizando dentro da sua casa e você baixando a cabeça. Erga a sua voz. Erga a sua voz. Agora mesmo, na Copa, a gente viveu uma experiência. Quem foi que não viu o que a gente viveu agora na Copa? Neymar para bater um pênalti. Foi assim ou não foi? Quer bem dizer que vocês não assistiram. O goleiro da Noruega. O goleiro diz assim: eu vou te parar. Foi ou não foi? Pensa. É esse campo aí que eu quero que você entenda. Era o que Golias estava dizendo para Davi: eu vou te parar. Hoje eu vou dar aqui, ó. Vai ter corpo de hebreu. Israel vai ser dado. As bestas, feras e animais da terra. Davi percebeu que aquela ali vinha. Tem coisa, minha filha, que ela sai tão quentinha do inferno que você sente o vapor. É assim ou não é? Tem coisa que você sai tão quente do inferno que você sente o vapor. Aí Davi disse: o que é isso? Conversa é essa? Você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Hoje eu entregarei. Vai ter carne aqui, vai, de filisteu.
Hoje o urubu vai fazer dieta para carne de hebreu. Ele não come carne de hebreu não. Mas hoje vai ter banquete de carne de filisteu aqui. Era Davi dizendo, escute aqui. O banquete hoje vai ser de carne de filisteu. Oh, aleluia. Quando aquele goleiro disse, eu vou te parar. Aquilo ali estava sendo travado uma batalha. Golias utiliza pressão psicológica. Porque ele sabe que se ele conseguir fazer você acreditar que ele é o que ele está dizendo, ele já venceu metade da barada. Mas nesta tarde, Deus quer te coroar. Com a ousadia que você até então não sabia que possuía. Quando ele diz, eu vou te parar, que o jogador olha e diz, você quer que eu bata onde? Né? Ele na trave. Ele se escolhe onde é que você quer que eu bata. Quando ele bate, sabe o que é que o jogador diz? Comigo não. Comigo não. Você já imaginou se toda vez que Satanás se levantasse para dizer assim, eu vou te paralisar. Eu vou te deter. Eu vou te fazer perder essa parada. Você se levantasse e dissesse, comigo não. Na minha casa não. No meu território não. Na minha congregação não. Contra a vida do meu pastor não. Contra a família do meu pastor não. Areba! Você tem que entender quando a colocação vem quentinha do inferno. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Está com 2 anos e meio. 2 anos e meio? Deixa eu ver, Jesus. 2 anos e meio. Que eu estou nessa nova casa. Foi 1 ano de construção. Joatan sempre dizia para mim, minha filha, a gente precisa morar dentro de um condomínio. A gente precisa morar dentro do condomínio, mas eu nunca quis. Eu gosto mesmo de casa na rua. Minha casa era muito boa. Eu tinha construído, meus netos cresceram lá. E eu muito apegada à minha casa. Tanto que no dia da mudança, as últimas coisas que eu fui pegar, a irmã Ilquias, eu disparei no choro na área, quase não saio mais da área. Mas não tinha mais como eu ficar, porque a casa já estava vendida. E Joatan olhou, parou assim, olhou para mim e disse, minha filha, eu não sabia que você amava tanto essa casa. 17 anos. Eu não queria sair de lá. E ele dizendo, minha filha, a gente precisa ir para dentro de um condomínio. A gente estamos sujeitos a qualquer hora. Tem mês que eu passo 6 dias no mês na minha casa. 6 dias no mês. A gente está sujeito a qualquer hora chegar aqui e não encontrar mais nada. Casa de rua, uma pessoa encosta um caminhão aí, diz que você está se mudando, bota tudo, leva e vai embora. E ele começou com isso, eu disse, então vamos olhar. Então a gente foi olhar uns terrenos, uns condomínios. Eu tinha o dinheiro já de comprar o terreno. Mas eu não tinha o dinheiro de construir. Então qual era o meu plano? Eu comprava o terreno e procurava vender a minha casa, que já era uma boa ajuda para mim construir a minha casa. E aí convidei uma corretora, eu estou dentro do contexto de pressão psicológica. Convidei uma corretora, ela foi comigo. E quando ela foi comigo, ela começou a me mostrar aqueles terrenos e eu dizendo para ela, minha filha, eu gosto de olhar terreno ou casa só de tarde, porque é de tarde que você tem a dimensão do calor do lugar. Aí eu fui de tarde e olhando com ela os terrenos, eu disse, minha filha, ela só mostrando terreno de frente para o sol, casa de frente para o sol. Eu digo, não, eu não tenho condição de comprar casa feita agora, eu vou comprar um terreno depois, eu vou construir. E eu disse, minha filha, eu não tenho um terreno de lado da sombra, eu só gosto de morar do lado da sombra. Desde as minhas primeiras casas, ela disse, mulher, olha, tem uns terrenos aqui. Inclusive, o dono desse terreno, ele também é construtor, ele está aqui dentro do condomínio, eu vou ligar para ele. Eu digo, não ligue não, só diga. Ela disse, não, ele vai vir. Aí o homem veio. A mulher era uma maravilha, um doce de pessoa, mas o homem pensa num homem prepotente. Aí chegou e disse, é a senhora que está interessada no terreno lá da sombra? Eu falei, sim, senhor. Ele disse, pois é, vamos ali. Aí me mostrou e disse, olha, todos esses terrenos aqui são meus, eu comprei e eu estou para fazer negócio. E eu olhei, eu disse, esses aqui todos são lá da sombra, né? Ele disse, Eu disse, pois é, eu quero comprar o terreno ao senhor e eu quero que o senhor me diga quanto é o terreno e tudo. Ele disse, agora tem uma coisa, eu só vendo o terreno,
o terreno, se a senhora construir a casa comigo. Eu falei, não, no momento eu não estou podendo fazer desse jeito. Eu quero comprar o terreno, mais na frente é que eu vou construir. Eu também não posso dizer se vou construir com o senhor. Eu não posso dar essa palavra agora. Eu quero comprar o terreno. Ele disse, não, aqui eu só vendo, só eu tenho um terreno lá da sombra, e só eu vendo, só se a pessoa fizer já a compra do terreno atrelada a construir a casa comigo. Eu digo, mas no momento eu não posso. Ele disse, então pronto. Então a senhora fica sabendo que a senhora não vai morar aqui do lado da sombra, não, porque só que tem terreno do lado da sombra sou eu. E eu só vendo se a pessoa construir comigo. Na hora que ele disse aquilo, eu senti o vapor. E quando eu sinto o vapor, aí desce o refrigério, aí desce o azeite. Oh, aleluia. Na hora que eu senti o vapor, estava eu, Joatã, ele e a corretora. Na hora que eu senti o vapor, ele disse, então aqui a senhora não constrói não, porque aqui só quem tem terreno lá da sombra sou eu. Eu estava com um tamanco aqui no pé, tirei o tamanco no pé, botei o pé no meio do chão, no meio do nada, e eu levantei a mão para o céu e disse, Senhor, a tua palavra diz que aonde eu botar a planta do meu pé vai ser dado em possessão, em herança. Eu confio que se tu tiver negócio comigo, tu vai me colocar aqui dentro, do teu tempo, do teu jeito. Eu creio no poder da tua palavra. Amém. Calcei o tamanco. Quando eu calcei o tamanco, a mulher olhou para mim, aí cheguei no ombro dele, bati e disse, meu filho, eu compro o terreno e eu moro nesse condomínio, mas nem compro você, nem construo contigo. Aí a moça disse, eita, eu senti uma coisa diferente. Quando essa mulher fez a oração, parece um choque. Passou aqui um negócio aqui correndo meu corpo todinho. Irmã, eu estou crendo nesse negócio que você disse. Aí meu marido, eu não sei o marido de vocês, mas o meu marido, a gente pega no meu pé com isso, tá? Entrou dentro do carro, minha filha, para que você foi dizer aquele, sentiu o vapor. E quando a gente sente o vapor, tem que dar uma torneirada. Apaga, Satanás. Fui-me embora. 15 dias depois, ligou um irmão que mora lá dentro do condomínio, Aparecida. Homem, apareceu um terreno aqui, do lado da sombra. Uma pessoa que comprou e ia construir, mas foi de repente transferido para Natal. Está doido para vender o terreno. Venha ver. Aleluia. Quando eu cheguei, ele aparei. Ele disse, tem esse aqui, tem o outro. O outro é mais barato, 10 mil. Aí eu achei, Deus dá asa para a gente se amostrar, né? Não? Aí eu, cheio de graça e de autoridade, disse, eu quero essa aqui. Meu marido disse, mas é mais caro, 10 mil. Eu disse, mas a gente não tem dinheiro? Eu quero esse aqui, meu filho. Vamos, pode comprar esse aqui. Quero saber do outro não, eu quero esse aqui. Aleluia. 15 dias depois, a casa foi vendida. A construção foi feita. Já está com 2 anos e meio que estou morando lá. O que é isso? Aprenda a rechaçar quando o inferno se levantar. Rai, que amanicho vecer. É na hora que você sente o vapor. Davi sentiu o vapor. Eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, se eu me lembrar de perguntar, Davi, naquele dia, lá no Vale de Elá, tu sentiste o vapor? Não sentiste, não? Ele vai dizer, senti, irmã Aparecida. Eu digo, eu logo vi. Porque não dá para você ver uma proposta saindo do inferno e você ficar feito Alice no País das Maravilhas. Conversa é essa? Satanás é Satanás. E demônio tem que ser tratado como demônio. Rechace. Olhe para sua companheira e diga, o Espírito Santo está aqui. Ele não precisa que eu lhe diga nada, porque ele já está falando com você. Mas deixa eu dizer só uma coisa. Rechace. 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 O comentário rechace. A crítica rechace. Quer te paralisar? Rechace. Vai ter vitória no arraial. Aprenda a rechaçar o que o inferno quer profetizar sobre a sua vida. Se os nossos olhos espirituais se abrissem, para a gente ver o que muitas vezes Deus não permite ver. Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses eu falo com alguém específico. Recebi um convite para pregar num evento, há muitos anos atrás.
E até hoje, só foi esse evento que eu vi com esse tema. Até hoje, nunca mais. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 2 dias antes do evento, aliás, 2 dias antes do convite do evento, o Senhor me mostrou eu por trás da cortina. E por trás da cortina da igreja, aquela mão abria e me mostrava a igreja. Um batalhão de mulheres, todas paradas, inerte. E eu olhava para aquele batalhão e eu dizia, por que elas estão inertes? E aquele ser que me acompanhava dizia, porque o inimigo usou contra elas uma arma paralisadora. E eu dizia, como? Ele repetia, o inimigo usou contra elas uma arma paralisadora. Veja quem está sentado no meio. Quando eu olhava, tinha um homem. Só que quando eu via esse homem, que ele via que eu estava vendo ele crescia. E eu entendia que era Satanás. E o Senhor dizia assim, mas tu vais pregar para elas. Aí o Senhor me dava assim uma lembrancinha, como fosse um barquinho. Quando eu olhava, estava escrito o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 2 dias depois o telefone toca. Era uma irmã me convidando para esse evento. Salmo 133. Eu estava tão apertada, mas eu entendi que eu tinha que encaixar aquele compromisso para mim ir. E eu fui. E por que a irmã Aparecida está contando isso aqui nessa tarde? Entenda que muitas vezes é uma picuinha, é uma invejinha, é uma besteirinha. O inimigo vai usando que é para você ficar corroída com a outra. Porque ele quer paralisar um exército. E ele quer paralisar esse exército usando as armas cebosas dele. Mas nesta tarde nós estamos aqui. Nesta tarde tem se levantado mulheres para pregar aqui que esta ferramenta será neutralizada. O congresso da IEDALP é refrigério, é renovo, é graça, é comunhão. O que mais acontece quando a alma está refrigerada? Quando há refrigério, há também confiança em cumprimento na palavra liberada. Como foi que Davi disse a Saul? Assim? Estão dormindo? Como foi que Davi disse a Saul? Assim será. Aí você já percebeu como é que começa aqui o versículo 50 do capítulo 17, 1 Samuel? Assim. Ele disse, assim será. O capítulo 50, versículo 50 começa dizendo, assim Davi prevaleceu. O assim será resultou em assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra e feriu e o matou sem que tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada, tirou da bainha, matou com ele e cortou-lhe a cabeça. Gente, o gigante que estava ameaçando lá no Vale de Elá, sabe, irmã? O gigante estava esbravejando lá no Vale de Elá. Pois é. Fazendo medo a um menino, ter vergonha. Daquele tamanho, fazendo medo do menino. Pois é. Um menino matou com uma pedrada. Subiu em cima dele. Tirou a espada dele. Cortou a cabeça dele. E veja, Davi entrando em Jerusalém com a cabeça do gigante na mão. O texto diz que quando Saul mandou chamar Davi, ele entrou com a cabeça dele na mão. Oh, aleluia. A porta foi aberta na corte. A harpa foi a abertura da porta na corte. Mas o gigante foi quem abriu portas para um reconhecimento nacional. O reconhecimento nacional veio porque foi o gigante. Se fosse nos dias de hoje, já imaginou? Com um horror de celular que tem na mão. Hoje o povo tudo filmando. Minha filha, a queda de Golias teria sido o vídeo viralizado de Davi. Até então ninguém sabia quem era Davi na fila do pão. Mas derrubou o gigante. Todo mundo passou a saber quem era Davi. Na tua casa, muita gente pode até não saber quem você é. Mas quando esta luta cair por terra, e vão ver que você foi a intercessora.
espessura. Vão ver que você foi aquela que estava na brecha. Araibiacé. Está na brecha. Está na brecha. Está na brecha. Vai ter cabeça de gigante para você entrar na Jerusalém. Está na brecha, vai ter cabeça de gigante para você entrar em Jerusalém. Em um só dia, Israel passou a saber quem era Davi. O reconhecimento só veio depois do enfrentamento com o gigante. Aleluia. A pergunta é: vai se esconder? Ou vai enfrentar? A pergunta é: vai se esconder ou vai enfrentar? Ou você é daquelas mulheres que tem mulher que chega pra gente, ó, para fazer um pedido de oração, que o pedido de oração dela é um escândalo. Ai, minha irmã, me acuda, pelo amor de Deus. Faça isso não, minha filha. Jesus já tem lhe dado pontaria. Jesus já tem lhe dado capacidade. Jesus já tem lhe dado refrigério. Oh, aleluia. É questão de dias, é questão de dias, é questão de dias. O que mais acontece? Aleluia. Com quem tem refrigério? Aleluia. Enfrenta a perseguição. Aleluia. Davi foi perseguido em Keila. Davi foi perseguido no outeiro de Áquila. Davi foi perseguido no deserto de Zif, no deserto de Maom, no deserto de Engedi, no deserto de Parã, no deserto de Judá. Você já imaginou o que é você procurar escapar e ter uma pessoa na sua cola? Uma pessoa que faz questão de estar ali falando mal de você. Uma pessoa que faz questão de querer pintar para os outros uma pessoa que você nunca foi nem é. Ai, irmã Aparecida, o que é que eu faço? Eu choro? Não, minha filha. Pede a Deus a pedrada certa. Na oração você vai adquirir uma pontaria que o céu vai lhe dar. Vai ser certeira. Se prepara para orar por ela. Se prepara para interceder pela causa dela. Oh, aleluia, glória a Deus. Onde há alma refrigerada, há nobreza de caráter. Davi tinha uma alma tão refrigerada que Saul perseguiu Davi, esteve por 2 vezes na mão de Davi. Abner chegou para Davi e disse: deixa eu dar uma pancada só, eu mato ele de uma vez só. Ele disse: não, deixa lá, deixa a bila de água, deixa as coisas dele aí, vamos embora. Eu não quero estender a mão contra o ungido do Senhor. Quem, pois, estendeu a mão contra o ungido do Senhor e teve paz? Sabe o que é isso? Nobreza de caráter. É a outra falando mal de você e você, ó, calada. Deixa ela passar recibo de mau caráter só. Você não é mau caráter, você é serva de Deus, lavada no sangue, levantada para o novo tempo. Fica de pé agora. Nobreza de caráter. Se quiser falar mal de mim, pode falar, mas eu não quero falar. Eu tenho muita coisa que eu poderia falar, mas eu não falo. Isso é nobreza de caráter. Quando alguém chega para Davi: deixa eu matar ele. Davi disse: não, peraí, o perseguidor aqui é ele, não sou eu. Oh, aleluia. Você vai pegar uma companheira sua agora. Talvez essa mulher esteja aí, você não sabe nem a luta dela, mas você vai orar por ela. Você vai orar por ela. Olha para ela assim como eu estou olhando aqui para a cantora. E diga: tenha postura de vitoriosa. Guerrei